Olá galera, aqui é o Alessandro, técnica eletrônica. Tô com esse circuito aqui, ó, é uma comutação automática 110-220, tá? Com triac. Eu vi, tem vários circuitos aí na rede aí com os relés. Eu achei esse daqui bem mais simples, né? O outro lá usa um transformadorzinho aí. Tem aí, se você digitar aí computador automático, vai ter aí no YouTube aí um monte de gente falando aí. E eu não vi nenhum, sim, na verdade eu achei 2 vídeos só falando sobre esse circuito de comutação aqui usando um triac, tá? Ele é bem simples. Essa fonte aqui veio para a bancada, fontezinha, acho que é 250 watts. Mas eu achei interessante foi isso aqui, que ela veio com a comutação automática. Aí eu resolvi fazer a engenharia reversa do circuito aqui para passar para vocês o funcionamento. Ela usa aqui, ó, um triac, acho que é um BTA, não vai dar foco. Arrume o foco aqui, viu? Como sempre, né? BTA 12600. Canseiro esse foco aqui. Usa um diaczinho, esse vermelhinho aí, tá? Usa um diodo aqui, capacitor aqui. Do lado de cá tem uns resistores, capacitor, um TL431, amplificador de erro aí e 2 Zeners, tá? O AC entra aqui, ó. Aqui é a entrada de AC. Deixa eu explicar para vocês como é que esse circuito funciona aqui, ó. Vocês sabem que toda fonte ATX que não tem PFC, ela tem um banco de capacitor aqui em série, né? Que é o dobrador de tensão. No 220, quando você comuta a chavinha manualmente lá, o 220 carrega esse capacitor, tá? A outra ponta da rede vem para o negativo desse capacitor e esse capacitor se carrega com 300 volts. Fica 150 em cima desse e 150 em cima desse, tá? E aqui fica como se fosse uma chave aberta. Quando você comuta lá a chavinha manual, tá? Deixa eu ver se tem uma chavinha manual aqui, ó. Essa é a chavinha manual, ó. 115, tá? Quando você comuta para 115, o que acontece? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, porque na ponte de diodo aqui chega um fase e um neutro. Esse aqui é o aterramento quente, tá? Chama de aterramento quente, que é o neutro. Nós temos o fase e o neutro. Esse cara aqui, ó, vem pra cá, ó. Então, ou seja, a chave que estava aberta foi fechada manualmente, tá? Então, os picos negativos vai vir aqui e carregar esse capacitor negativamente. Esse carrega positivamente, esse negativamente. Isso em 110, tá? E esse circuito aqui, ele é justamente para você não precisar ficar comutando a chavinha lá 110-220, tá? Ele faz a comutação eletrônica aqui. Como é que isso aqui funciona? Tá? Em 220, tá? Quando você conecta lá no 220, aqui nesse diodo, que é esse cara aí, ó. Esse carinha aqui, ó. Um N4007, tá? Vai entrar uma tensão por ele aqui. Ela é retificada. E nós vamos ter aqui isso aqui, ó. Uma meia onda, ó. Tá? Então, essa tensão vai vir, parte dela vai vir para cá, para esse divisor de tensão. Eu vou deixar aí um link aí para vocês assistirem um vídeo aí sobre o cálculo de divisor de tensão. É bem interessante isso aqui.
tá? E esse divisor de tensão vem para o ponto de referência do TL431. Aqui é o pino 1, que é a referência. Catodo é o pino 3 e anodo é o pino 2, tá? Então vem para cá, essa tensão vem para cá e essa mesma tensão vem para cá. Carrega esse capacitor de filtro. Nós temos um Zn aqui, esse Zn aqui é, se não for me engano, é 28 volts, tá? Tá aqui, ó, em 220 ele vai dar 28 volts aqui nesse ponto, tá? Por quê? Porque esse cara foi acionado, tá? Como chegou essa tensão aqui, ó, essa tensão aqui deu aqui, ó, em 220 1.9 volts. Então essa tensão aqui, ela permitiu esse cara conduzir para o terra aqui, tá? Para o neutro, tá? Que é a referência daqui, tá? Aqui fase, aqui neutro. Então conduziu, houve uma queda de tensão aqui, tá? Pode observar aqui que em 220 deu 4.3 volts. Então essa queda de tensão fez com que nós tivéssemos aqui 28 volts nesse ponto aqui. Nós temos aqui um diac. Temos um capacitor que vai carregar para poder... carrega na tensão do valor de disparo do diac. Esse diac aqui é um DB3. Tá? Ele dispara de 32 a 36 volts. Tá? Então o que acontece? Em 220 você tem esse cara conduzindo, essa tensão cai e a tensão que acumulou aqui não é a tensão suficiente para disparar esse cara. Então o que acontece? O triac fica cortado. Então os capacitores estão sendo carregados só pelo 220 que está entrando aqui no positivo desse capacitor e no negativo desse capacitor, tá? Então aqui é como se fosse uma associação de bateria. Então vai ficar 150 volts aqui, 150 volts aqui, somando desse ponto para esse ponto dá 300 volts. Quando está em 110, quando você espeta lá o plug em 110 volts, tá? Você vai ter essa tensão passando aqui, retifica, você vai ter um valor aqui. Essa tensão que veio aqui, ó, em 110, ó, aqui nesse ponto do divisor de tensão. Divisor de tensão é o entre meio, esses dois resistores. Nós só tivemos 770 milivolts. Não é uma tensão suficiente para disparar esse TL431. Então, se ele não disparou, não está tendo condução da corrente para cá. O que acontece? A tensão aqui sobe. Olha aqui, ó, em 110 deu 39.2 volts. Essa tensão subindo, ela é suficiente para carregar esse capacitor. Quando esse capacitor carrega, que chega nesse valor, e isso está acontecendo assim, ó, tá? Em ciclos, tá? Zero, outro ciclo, zero. Então esse capacitor carregou nesse ciclo aqui. No momento de zero, ele descarrega em cima desse diac. Esse diac aqui manda uma tensão, manda essa tensão para o gate do triac, tá? Aí o triac, conforme o ciclo que tiver aqui, se for positivo ou negativo, se for positivo, tá? Ele vai carregar esse capacitor aqui. Se for negativo, ele vai carregar esse capacitor. Se for positivo, ele carrega esse capacitor aqui, tá? Ou seja, quando vem uma tensão negativa aqui, ele induz uma tensão, ele exige uma tensão positiva aqui, carregando esse capacitor em 150 volts. E assim sucessivamente. Então esse capacitor carrega com a tensão negativa e esse capacitor carrega com a tensão positiva. Então se você vir com o equipamento de medição desse ponto a esse ponto, você vai ter os 300 volts. Então é um circuito bem simples aí, mas bem eficaz, bem funcional e bem interessante. É de tirar o chapéu aí para a galera que desenvolveu esse circuito aí, né? Os engenheiros aí. É um videozinho simples aí, galera, só para vocês ficarem cientes aí de como é que funciona isso. Essa fonte está com um problema aqui, eu vou descobrir qual que é o problema dela, tá? O primário está carregando, está dando os 300 volts certinho, mas no secundário aqui na linha de 5 volts de standby ela só está dando 2.5 volts.
Vou analisar e depois eu faço o vídeo explicando o que que houve aí. Beleza? Se você gostou aí, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Tá? Sempre tem vídeo aqui. Se você se inscrever aí, você vai estar acompanhando a gente aí nas manutenções aí. Beleza? Fico grato a todos aí. Um abraço aí. Valeu!